Há cerca de um mês, um menino de 7 anos teria sido expulso de uma concessionária de carros importados no Rio de Janeiro. Detalhe, a criança, que é negra, estava com os pais adotivos, que são brancos. O caso virou notícia no país inteiro e reacendeu a discussão sobre o preconceito. Afinal, o Brasil é ou não é um país racista? A gente teve a ideia de fazer a reportagem por causa de uma polêmica em torno de uma concessionária lá no Rio de Janeiro que tratou mal uma criança negra que tinha ido comprar um carro importado com os seus pais brancos, né? Aí, a partir desse fato, a gente resolveu investigar como é que é o racismo no Brasil, se existe, se não existe. No final, ficou uma matéria legal porque a gente conseguiu abordar um problema que não é muito comentado, ele é meio disfarçado, e através de números e de depoimentos a gente conseguiu mostrar que realmente ainda existe no Brasil e que precisa ser discutido. Somos um país de muitas cores, de muitas raças, de muitas misturas. Dados do último censo demográfico do IBGE mostram que, somados, pretos e pardos representam mais da metade da população brasileira, 50,7%. 97 milhões de pessoas, enquanto brancos são 47,7% e 1,6% de outras etnias. Mas será que essa maioria conseguiu também igualdade de direitos e de oportunidades? Não acabou o preconceito, não. Existe muito. Há discriminação no serviço, principalmente no serviço, né? Você vai procurar um emprego, dependendo de quem, é tudo diferente. Reflexo também de um outro dado, o nível de escolaridade. 9.800.000 brasileiros com curso superior completo são brancos e apenas 3.300.000 de pretos ou pardos. Em compensação, entre os que não têm instrução ou que não terminaram o ensino fundamental, 40 milhões são pretos ou pardos e 26.300.000 brancos. Depende muito da aparência e dos estudos, né? Ou seja, para o negro se dar melhor, ele tem que ser muito mais do que o outro. Muito mais avançado do que o outro. Você chega num lugar, tá esperando para ser atendida, vai, acho que aquele lá, ele espera, tipo assim, né? O negro, ele espera, o negro sabe? Deixa para depois, sabe? Então eu já senti isso aí. Outros números que mostram a disparidade são do mapa da violência. 75% dos jovens vítimas de homicídio no país em 2010 eram negros, quase 35 mil pessoas. A Lei Áurea, que colocou fim à escravidão negra, foi assinada pela princesa Isabel em 1888. Vai completar 125 anos. E desde 1989, preconceito de raça ou de cor é considerado crime no Brasil, segundo uma lei federal, com previsão até de prisão. Mas será que na prática o racismo acabou de verdade? Se você vê algum médico negro, é difícil, não é? Você vê até chegar a ser um enfermeiro, um técnico, mas um médico jamais, assim, é muito difícil, né? É difícil você ver um advogado negro, um médico, é muito difícil. Então eu acho que tem bastante preconceito ainda. Eu acredito que quando a gente assiste as novelas, quando existe um perfil desenhado, historicamente, o negro geralmente é visto distante dos espaços de poder, distante dos espaços da política, distante dos lugares de status da sociedade. E aí eu dava o exemplo, inclusive, do ministro Joaquim Barbosa, né? Quando ele chega ao Supremo Tribunal Federal da Justiça, há uma euforia social muito grande nesse sentido, porque é um negro que ascende a um espaço que consideravelmente e historicamente não é ocupado por negros, né? Quando o presidente Barack Obama ocupa a presidência da República dos Estados Unidos, né? Ele causa toda uma euforia no mundo justamente por conta de que é um espaço que nunca foi ocupado e, na nossa ideia social, jamais seria ocupado por um negro, né? O sociólogo da organização Colmeia, que presta consultoria a projetos sociais, diz ainda que o racismo está ligado diretamente às raízes da nossa cultura. Segundo ele,
O racismo em si é subjetivo, mas as consequências dele é que são objetivas. Culturalmente, historicamente, ele está muito presente nas brincadeiras que a gente faz, nas piadinhas que a gente faz, né? E quando a gente se assusta quando vê um negro numa posição de status, isso também é uma forma de reconhecer de que nós não estamos acostumados a ver a população negra. Então há uma subjetividade, embora a gente não se assuma, o racismo está dentro de nós, né? E aí quando a gente diz que as consequências são extremamente objetivas, e aí a gente empodera isso, diz que é extremamente objetivo, porque são as consequências do racismo. Mas será que isso não acaba nunca? E um dia a gente vai poder dizer que está livre do racismo de vez? É um grande processo na sociedade, porque é preciso que o racismo, primeiro, deixe de ser uma discussão velada e passe a ser uma discussão que a gente assuma. E segundo, que a ideia de preconceito racial ela tem que ser trabalhada, melhor trabalhada. Então a gente tem a discussão do racismo, do preconceito racial, tem que adentrar as famílias, né? Tem que fazer com que as famílias discutam com seus filhos, né? As escolas precisam melhor assumir essa ideia da discussão do preconceito racial, estudar a história de África nos currículos escolares, né? E aos poucos, entrando na família, na escola e nas instituições. Eu acredito que há uma tarefa muito grande do Estado, o Estado precisa reprimir o racismo com força. Então eu acredito que essas três grandes tarefas, o Estado assumindo, reprimindo o preconceito racial, e os espaços de educação formal e não formal, discutindo o racismo e o preconceito racial. E você vai formando essa nova cultura que vai superando essa ideia do preconceito racial. E há ainda um longo caminho a ser percorrido. Embora a gente não se assuma racista, a gente tenha a teimosia de dizer, olha, nós não somos preconceituosos, mas de fato as consequências mostram justamente o contrário, né? Então, é um grande processo, um grande desafio e uma grande tarefa que a gente tem que assumir. E a seguir, habilidade e talento. Será que é herança genética ou dom?